Olá, aluno do curso Unesp e Univesp. Dando continuidade à entrevista de abertura da disciplina 30, Gestão da Informação, estamos com o professor autor, professor Klaus Schulenzen Jr. Professor, tudo bom? Tudo bem. Professor, na entrevista de abertura tivemos várias perguntas e perguntas variadas. Esse assunto gera mesmo bastante dúvida? Sim, a questão do uso da tecnologia na escola é um fator que determina sempre muita polêmica, muita discussão, porque o professor hoje ainda sente que a dificuldade de como incluir as tecnologias nos ambientes de aprendizagem. Então é um tema que sempre apresenta muitos questionamentos e que, na verdade, é importante que tenhamos esses questionamentos para que a gente possa discutir com os cursistas, né, todas essas questões de maneira a elucidar a maneira de como introduzir as tecnologias nos ambientes escolares. Né? Então a primeira pergunta é do polo de Ilha Solteira, da aluna Rosana Fernandes. Por que os cursos de graduação ainda não têm uma disciplina curricular de tecnologia em sua formação? Bom, a inserção de uma disciplina específica de uso de tecnologia é bastante polêmica, porque, na verdade, eu particularmente não acredito que uma disciplina de tecnologia num curso de graduação resolva o problema. Existem muitos países que esse tipo de experiência já foi realizado. Um exemplo deles é a Espanha, que há 12, 13 anos atrás, por meio de um decreto real, instituiu uma obrigatoriedade de uma disciplina informática e educação, ou tecnologias na educação, não lembro direito o nome, com a intenção, e naquela época era a ideia de que os alunos da graduação, tendo uma disciplina de tecnologias, eles teriam mais facilidade para usá-las depois nos seus ambientes de escola. Passaram-se 10 anos e o governo espanhol fez uma avaliação e praticamente nada mudou. Na verdade, o grande equívoco que se tem quando se pensa em uma disciplina específica não é que a gente é contra essa disciplina, né? Na verdade, que essa disciplina sozinha não vai fazer diferença alguma. É importante que a gente traga a tecnologia como, eu uso um termo aí que é o que eu chamo de impregnação. Você tem que impregnar essa tecnologia dentro das disciplinas curriculares do curso de formação de professores. Então, se eu tiver, por exemplo, uma disciplina sobre alfabetização, eu, professor dessa disciplina, tenho que mostrar como eu posso utilizar tecnologias para alfabetizar uma criança, por exemplo. Se eu estou falando de matemática, por exemplo, como é que eu uso tecnologia para ensinar matemática? Isso tem que estar impregnado nas disciplinas da grade curricular de um curso de formação de professores. Não é uma disciplina de tecnologia na educação que resolve o problema. Porque essas disciplinas e essa experiência, que é, por exemplo, que eu citei do governo espanhol, da Espanha, que mostrou que a tecnologia quase que, né, nessa disciplina fica como objeto de estudo. E não é esse sentido para uma disciplina como essa. Ela ajuda, sem dúvida ajuda, mas ela não resolve o problema. O problema é resolvido na medida que você impregna essa tecnologia dentro das disciplinas curriculares de um curso de formação de professores. E aí o professor passa a entender naturalmente como é que ele pode utilizar a tecnologia no seu dia a dia com seus alunos. Foi uma questão, várias questões que os alunos fizeram na entrevista de abertura, essa questão da proibição. Então, ao encontro dessa pergunta, eu também questiono. O sistema escolar estaria preparado mesmo para receber uma disciplina curricular de tecnologia, mesmo tendo os gestores proibindo o uso de tecnologia em sala de aula, como muitos mencionaram com o uso da plaquinha de proibição do uso do celular? O gestor, na verdade, ele proíbe porque ele também desconhece como utilizar as tecnologias na educação de maneira a criar situações de aprendizagem que sejam significativas. Então, muito da proibição, muito das dificuldades que o gestor cria é por conta de uma próprio desconhecimento dele. Quer dizer, é preciso que se entenda que qualquer coisa que eu venha a colocar dentro da escola precisa ter um projeto para isso.
Precisa ter um projeto pedagógico, um projeto político, um projeto da instituição, da escola para uso da tecnologia. E isso demanda um trabalho com a comunidade estou incluindo aí professores, né, os gestores e os funcionários, e até mesmo os alunos, que construam um projeto de uso da tecnologia. Então, a partir do momento que você tenha a clareza de o que você vai fazer com essa tecnologia, como você vai utilizar, como você vai organizar os espaços e toda essa dinâmica que envolve a tecnologia, você vai ter certamente um facilitador. E, portanto, essa questão da proibição ela cai por terra, porque é muito mais a proibição do ponto de vista da dificuldade de entender como vai ser utilizado aquilo lá, como aquilo vai funcionar, do que, na verdade, é uma rejeição à tecnologia, uma coisa... Porque, na verdade, as pessoas usam tecnologia no dia a dia. Elas vão ao banco, elas usam tecnologia, elas vão ao hospital, elas vão usar tecnologia, elas têm tecnologia no seu dia a dia de uma forma muito natural. É isso que a gente precisa criar para a escola, usos, né, de forma bastante natural, de uma forma natural, para essa tecnologia, que ela entre nesses ambientes da escola. Eu não gosto de usar muito sala de aula, porque eu entendo que a escola não se resume a uma sala de aula. Ela tem ambientes, ela tem biblioteca, ela tem sala de aula, ela tem quadra, ela tem pátio, enfim. Então, portanto, essa tecnologia ela tem que estar presente de uma forma organizada, planejada, e de maneira que o professor e o aluno entendam como usar aquilo para a finalidade maior, que é o aprendizado dos conteúdos, o aprendizado dos alunos. Professor, agora a pergunta de um telespectador, do Antônio Neto Júnior. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, a educação presencial ainda passa por processo de conversão para aceitar as TICs sem resistência? E também, o trabalho com projetos seria uma possibilidade de considerar as competências dos estudantes para a gestão da informação? Bom, essa primeira pergunta tem muito a ver com a anterior, né? A resistência ela é um processo natural, de uma certa forma. Quando você desconhece algo, você é geralmente resistente, isso faz parte do ser humano, portanto, a gente tem que ter clareza disso e tentar criar meios de superar essa resistência. E aí vai ao encontro da segunda pergunta, porque a estratégia de usar projetos, ele traz um contexto, um significado para as atividades. Desenvolver projetos implica desde a escolha de um tema a ser abordado pelos alunos, né? Isso é escolhido entre uma parceria professores e os alunos. Normalmente esse tema ele emerge dos próprios alunos, e aí toda a habilidade e toda a capacidade do professor de, a partir daquele tema, propor atividades, e o próprio projeto se constitui numa série de atividades que tem uma finalidade definida, né, que constitui o objetivo do projeto. Então, esta dinâmica ela é favorável no sentido de flexibilizar toda uma atividade na sala de aula, na escola, e, portanto, ela é extremamente útil no sentido de trazer contexto e significado, que os alunos, o tema já é o contexto, o tema vem e traz consigo significado para os alunos, e a dinâmica de elaborar todas as atividades do projeto com uma meta, com o objetivo de se produzir algo, por exemplo, faz com que se busque ferramentas para que esse produto possa ser concretizado. Quer dizer, e aí que entram as tecnologias, né, que elas podem, então, servir de instrumentos, de ferramentas para se produzir o objetivo do projeto. Quer dizer, e isso é fundamental e é interessante porque isso é natural. Eu tenho um projeto a ser desenvolvido, eu, aluno, né, tenho um projeto para desenvolver, não só eu sozinho, mas grupo, né, de alunos, eu tenho um projeto para desenvolver, eu preciso chegar a um determinado objetivo e eu tenho ferramentas que podem me ajudar. Uma delas é o computador. Isso é um processo natural, ou o computador, um celular, uma câmera fotográfica, quer dizer, isso depende muito, isso não é definido a priori. Normalmente isso é definido depois, quer dizer, durante o projeto. Eu acrescento ingredientes à minha dinâmica de trabalho
com as tecnologias, né? Não só tecnologia, mas poderia ser outro recurso, uma maquete, sei lá, argila, enfim. Isso depende muito do projeto que está sendo desenvolvido, né? Mas é importante que o projeto mais as tecnologias, elas são dois componentes que levam a um processo muito mais natural e muito mais dinâmico de aprendizagem. E, portanto, quando você enxerga isso, eu estou falando do professor, aluno, gestor, consegue entender que isso é natural, ele consegue perceber que isso é tão natural quanto ele vai a um banco para sacar dinheiro. Quer dizer, ele não vê isso como um empecilho, né, uma dificuldade. Quer dizer, ele vê isso como parte de uma ação, parte de uma atividade. Então, essa linha de raciocínio é que conduz a dizer que os projetos mais as tecnologias, elas são dois ingredientes que são interessantes para que a resistência venha por terra, né, e outros entendimentos de uso de tecnologia. Principalmente o uso de tecnologia muito na concepção de que a tecnologia ela tem que ser definida, o uso dela tem que ser definido a priori. Né? O professor leva 50 alunos para o laboratório de informática para fazer determinada coisa. Essa determinada coisa está pré-definida. E se o aluno quiser fazer qualquer coisa que esteja fora do planejamento do professor, ele é proibido. Né? Então aí você cria um conflito. Quer dizer, os conflitos são construídos por conta exatamente, e aí conflitos, resistência, e aí tudo isso vem como consequência, a resistência vem porque tem conflito, ou às vezes a resistência é porque falta de conhecimento. Então, quer dizer, todo um cenário que cria-se uma dificuldade e, portanto, se entende que as tecnologias não são para a escola. Professor, essa resistência é verificada nos grandes centros e nos pequenos centros ou tem uma diferença? Porque assim, a Univesp ela tem uma abrangência em todo o estado. O uso de tecnologia no grande centro é igual no pequeno centro? Bom, é uma boa pergunta. Eu não saberia te dizer se há diferença ou não. Acredito que as oportunidades de acesso à rede, como a internet, talvez sejam mais privilegiadas. Talvez não, certamente são melhores em grandes centros, não sei, por conta da própria estrutura do grande centro. Não sei se uma cidade como, sei lá, no extremo oeste do estado de São Paulo teria dificuldades. Quer dizer, eu acho que, não sei, realmente não saberia dizer se existe uma diferença ou não. Eu acho que o que a gente tem que preocupar, a preocupação era com a qualidade de como se usa essa tecnologia, né? Já falei, eu acho que em algumas vezes, não sei se comentei isso na aula inaugural lá na TV Cultura, mas eu já vi experiências, por exemplo, de uso de televisão em escolas de uma forma muito interessante. E não é uma tecnologia que dependa de uma rede de computadores, que depende de equipamento extremamente sofisticado. Ele depende basicamente da estratégia do professor, né? Então, é muito mais da forma, da concepção de uso da tecnologia do que realmente dos recursos. Quer dizer, com muito pouco de tecnologia se faz muito, desde que se entenda como utilizar essa tecnologia de maneira a realmente dar sentido para a aprendizagem. Então, continuando, professor, agora uma pergunta do Polo Ipiranga. Não há o risco do aluno ficar dependente da tecnologia? Bom, o risco de se ficar dependente ou não é um risco que não depende da escola, na verdade. Hoje você vê, é impressionante, você vê, capaz de você ir para um restaurante e encontrar dois jovens, ou até mesmo dois adultos, cada um com o celular na mão, é capaz de eles estarem mandando mensagens um para o outro em vez de conversar. Né? Isso cria uma certa dependência, vamos dizer assim, com tecnologia que beira um absurdo, né? Isso é comum. Se você perguntar para os jovens, muitos jovens hoje eles trocam mais mensagens via tecnologia do que talvez conversando quando estão num espaço
seria muito melhor ir até se aproximar do que ficar enviando mensagem por tecnologia. Quer dizer, a dependência da tecnologia ela pode ser um problema se você tem um uso inadequado, quer dizer, uma dependência que não é salutar. Quer dizer, eu acho que você tem que interagir com estabelecer um processo de interação com uma pessoa que está ao seu lado por meio da tecnologia, quer dizer, isso não é salutar. Quer dizer, não tem nem sentido isso. Quer dizer, agora, existem situações que você fica dependente da tecnologia, mas de uma forma interessante. Por exemplo, se eu estou por uma certa razão distante de algum grande centro, não tenho condições de visitar, sei lá, instituições de ensino, museus, enfim, locais que por uma diferença aí geográfica, quer dizer, você poder explorar ao máximo essa tecnologia, essa dependência de poder ter acesso a esses ambientes por meio dela não é uma coisa ruim, né? É, na verdade, explorar a potencialidade, né? Eu acho que desde que você não crie situações que realmente tornem o uso da tecnologia de uma forma tão banalizada, o problema é banalizar a coisa de tamanha forma que não tem sentido eu não conversar com você se eu estou perto de você. Quer dizer, então, esses cuidados, né, que o professor tem que ter também, de entender que, de repente, os alunos dentro da sala de aula estão trocando mensagens por celular e quando poderiam estar em grupo conversando. Perguntar ao professor ou pesquisar no Google? Aí, exatamente. E aí cabe o professor, porque isso pode acontecer. O que é melhor? Não sei. Seria interessante que perguntasse ao professor, mas também se o professor não sabe responder, isso é plenamente possível, e esse estereótipo do professor sabe tudo tem que acabar, porque nesse mundo cada vez mais gera-se informação de uma forma exponencial. Quer dizer, o professor não sabe tudo, e nem deve saber tudo. Agora ele tem que saber orientar os alunos aonde encontrar a informação que o aluno está precisando. Então, é possível que se pergunte ao professor, e que esse professor, mesmo não sabendo, mas ele pode orientar esse aluno a procurar o Google e encontrar aquela informação que ele precisa. Aliás, eu acho que isso é uma prática até muito interessante, porque você tira do foco do professor a centralidade da informação, a centralidade da fonte de informação. E você faz com que o professor atue mais como um mediador desse processo do que um cara que centraliza e se ele não sabe, morreu ali, porque o aluno vai ter a resposta. Quer dizer, entendeu? Ele tem que entender que ele não necessariamente precisa saber e se não sabe, precisa realmente orientar para que o aluno possa encontrar a resposta para seus questionamentos, ou pode até criar um novo questionamento próprio, né? Porque ele pode também querer saber e querer trazer isso para os alunos num outro encontro, enfim. Quer dizer, cria uma dinâmica completamente diferente, onde você encontra isso de uma forma... Todo mundo fala que o professor tem que ser mediador, tem que ser orientador, mas esse é o processo de mediação, esse é o processo de orientação. Uma pergunta, então, do Polo de Itapeva, professor, que eu acho que explora esse lado negativo da dependência da tecnologia. Como que é observada a questão dos alunos estarem atrofiando a escrita em função do excesso da informática? Esse é o lado negativo da dependência, né? Bom, isso é uma... Bom, primeiro, por que os alunos fazem isso? Porque, na verdade, o tempo hoje do jovem, eu não sei, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que hoje o jovem, o tempo dele é muito diferente do nosso tempo. E, na verdade, existe uma velocidade enorme, uma necessidade enorme de comunicação. É muito interessante isso, porque, na verdade, você tem... o jovem hoje se comunica de uma forma muito rápida. Bom, exemplos disso recentes são as manifestações, as redes sociais, quer dizer, a velocidade com que a informação chegou e foi trocada pelas pessoas é algo absurdo, né? Quer dizer... Bom, tudo isso leva o quê? Se precisa ser rápido, eu preciso ser rápido também naquilo que eu tenho que escrever. Quer dizer, então, há uma razão para tudo isso. Quer dizer, o jovem não escreve errado porque ele quer escrever errado. Esse que eu acho que é o primeiro entendimento que tem que se ter, né?
ele escreve errado porque ele precisa ser rápido, ele precisa transmitir a informação dele o mais rápido possível, né? Então, esse é o primeiro entendimento. E aí tem que estar claro qual é a finalidade disso. Quer dizer, se eu estou usando tecnologia para transmitir informação, mas eu tenho a necessidade de velocidade, de trocas rápidas de informação, escrever errado ele é uma coisa aceitável, vamos dizer assim. A questão maior é que o professor tem que entender que existem momentos diferenciados na vida de cada um de nós, né? Existem os momentos onde eu preciso ter isso e os momentos que eu preciso ter uma escrita formal, uma escrita, né, que esteja coerente com o propósito da atividade que estou desenvolvendo. É isso que precisa estar claro para o aluno e para o professor. A brincadeira, vamos dizer, entre aspas, né, é deixar muito claro para o aluno que há momentos onde ele pode escrever errado e há momentos que ele tem que realmente adotar uma postura formal, uma postura mais profissional, vamos dizer assim. Então essa chavinha que liga e desliga fica na mão do professor. Então é claro que não dá para imaginar que o professor vai querer que o aluno escreva um bilhete para um grupo de trabalho dele com formalismo, e não pode criticar isso. Eu acho que isso aí infelizmente ou felizmente, não sei, é uma coisa que faz parte da... Agora, no momento que ele entrega um relatório, no momento que ele entrega uma produção, algo que é fruto do trabalho, por exemplo, de um projeto, aquele produto tem que usar uma escrita coerente, condizente com aquilo que está se propondo, entendeu? Então, se o professor entender que ele tem momentos, que o aluno terá momentos da informalidade, e ele entender que isso não é ruim, você não cria, na verdade, uma situação de embate entre professor e aluno. Quer dizer, você precisa... O aluno também, por outro lado, também precisa entender que, na mesma forma que o professor entende que aquele momento é um momento de comunicação informal e, portanto, ele pode até escrever errado, mas existe um outro momento, que é o momento da formalidade, portanto, o aluno precisa escrever certo, né? Então, se houver esse entendimento, realmente eu acho que as coisas fluem de uma maneira mais adequada. Mas não é um processo, professor, que depende mais do professor, do docente, depende mais do aluno do que do professor? Essa questão de liga-desliga. O aluno tem que ter essa consciência, mas também entra a questão que pode ser um processo automático, que ele viva por estar em constante... Assim, a tecnologia está constante na vida dele, e ele escreve ali, troco você por VC... Não, pode ser um processo automático. Isso pode acontecer realmente, mas aí cabe ao professor, por isso que o processo está centrado na mediação do professor. Não é na punição, não é no controle, não é nada disso. Eu entendo que, na verdade, o processo está na mão do professor para dizer para ele, não, aqui você pode escrever VC, mas olha, agora que você vai entregar um negócio, que isso aqui é um trabalho formal, você não pode escrever VC, você tem que escrever com a forma correta. Quer dizer, a chave não está... porque, na verdade, na cabeça do aluno, pode ser que ele não consiga chavear isso de uma forma tão tranquila. Por N razões, você está tão acostumado, está tão... Mas o que cabe, aí volta-se de novo, por isso que a gente fala... Muitas pessoas falam, mas a tecnologia vai acabar com o professor. Não, muito pelo contrário. O bom uso da tecnologia na educação intensifica mais ainda a importância do professor na escola. É exatamente o contrário do que se preconizava há muitos anos atrás, quando surgiram os computadores, e disseram, não, olha, o computador agora é máquina de ensinar e acabou, os professores estão com seus dias contados. Muito pelo contrário, a gente percebeu e percebe que cada vez mais a importância do professor, mas não a importância do professor como um transmissor de informação, mas como um mediador, alguém que promove situações de aprendizagem que façam com que esse aluno construa o seu conhecimento. Então, a chave ainda é na mão do professor de poder chegar para o aluno e dizer, olha, aqui não é VC, aqui é você por causa disso. Só que tem que estar claro isso para o aluno, entendeu? E aí você destaca-se ainda mais a importância do professor, porque o professor ele tem um papel fundamental nisso.
porque essa chavezinha não é muito clara para o aluno. É muito simples você pensar nisso. Por exemplo, você imagina quando você era criança, quando você tem... Existem determinados comportamentos sociais que você tem que ter. Quem faz isso? Quer dizer, quem faz? É o seu pai, sua mãe que diz, olha, filho, não é assim, você não pode tratar a pessoa assim agora. Ele é, né, uma pessoa de mais de idade, portanto você tem que chamá-la de senhor ou de senhora, em respeito. Quer dizer, quem faz isso? Né? É simplesmente o pai, a mãe, alguém que orienta. Quer dizer, continua sendo a mesma coisa, mas dentro de uma situação muito mais... e aí você justifica, quando seu pai e sua mãe dizem, tem que chamar aquela pessoa de senhor, porque ela é uma pessoa mais velha, ela é uma pessoa, sei lá, importante. Existe uma razão para fazer isso, entendeu? Da mesma forma que tem que ter essa razão para a escola. Quer dizer, trazer esse sentido, né, de quando eu posso fazer VC e quando eu devo fazer você. E isso tem que estar claro. E é o professor que vai fazer isso. Portanto, a importância dele é fundamental. É muito interessante isso. Assim, eu vejo ainda hoje, ainda se fala muito da tecnologia como substituidor, que é o elemento que vai substituir o professor. A gente percebe que, muito pelo contrário, é um processo completamente inverso. Cada vez mais a importância do professor, porque a tecnologia não faz essa chave. Ela não vai dizer quando é VC, quando é você. Quem vai dizer isso para o aluno é o professor. E, portanto, é ele o papel-chave. Menos a figura do transmissor de informação, mais a figura do mediador, do orientador. Então, professor, para finalizar, uma pergunta do polo de Presidente Prudente. A introdução das tecnologias no ambiente escolar provoca uma certa mudança na relação professor-aluno. De que forma essa mudança pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem, provocando melhorias? Bom, eu acho que a resposta para essa pergunta a gente já acabou colocando um pouco na resposta das anteriores, mas a relação professor-aluno, é isso que eu falei, a questão não pode estar centrada na figura do professor, transmissor de informação, e da figura do aluno, mero receptor da informação. É preciso criar essa relação de transmissão e recepção. Se ela existir, é um uso muito empobrecido da tecnologia e muito empobrecido, inclusive, do papel do professor. Porque, na verdade, se o professor entender que ele é só um mero transmissor de informação e o aluno um mero receptor, eu simplesmente gravo minhas aulas, distribuo CDs, DVDs para os meus alunos e eu exatamente simulo a mesma situação de sala de aula. Não é essa relação que a gente deve estabelecer com a tecnologia e dentro do ambiente de escola. Quer dizer, porque senão realmente eu estou substituindo o professor pela tecnologia. A relação entre professor e aluno é uma relação onde, na verdade, o professor que eu já falei, um mediador, um orientador de uma série de atividades que o aluno desenvolve com uma finalidade de aprendizado. E essas atividades dos alunos é uma atividade muito mais de uma metodologia ativa, de uma metodologia de ação do aluno, do que de passiva de recepção. Então, o aluno tem uma série de atividades, ele produz algumas coisas, ele faz determinadas ações, e esse professor tem que estabelecer uma relação de mediação, uma relação de orientação com esse aluno. E inclusive de provocá-lo para buscar outras coisas, buscar novas informações, buscar novas soluções, quer dizer, é uma relação realmente de compartilhamento, uma relação de mediação, do que uma relação professor-aluno no sentido hierárquico ou no sentido de transmissão de informação e recepção. Quer dizer, se eu consigo fazer isso, se eu consigo inverter esse processo e conseguir fazer com que esse aluno seja mais ativo, menos receptor de informação e mais buscador de informação, mais construtor dos seus modelos mentais, e o professor mediando este processo, mostrando para ele, isso não quer dizer que não tenha teoria. Tá? Na verdade, esse processo todo tem que ser mediado com o professor, e esse professor tem que mostrar para o aluno que quando ele faz determinada coisa, ele está usando um determinado conceito. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu preciso de equação de segundo grau? Né? Então, aí tem que criar uma situação, a situação muitas vezes nos remete a mostrar, olha, aqui tem equação de segundo grau, o professor cabe a ele fazer isso.
Cabe a ele mostrar onde estão as relações da teoria e da prática. Mas isso é um movimento onde os alunos trabalham, né? Eu diria até, às vezes eu costumo brincar, na verdade, que quem tem que trabalhar mais é o aluno e o professor menos. Quer dizer, no sentido assim, né? Olha, o aluno tem que ser mais ativo. E o professor deixar de ser tão ativo como no sentido de gerenciar toda e controlar, talvez controlar todo um processo, achando que primeiro que as pessoas aprendem da mesma forma, que não é verdade, né? Aprendem no mesmo tempo, que também não é verdade, né? Tem contextos iguais, que também não é verdade, significam as coisas de forma igual e também isso não é verdade. Então você cria a ideia de um ambiente homogêneo, quando na verdade você tem um ambiente completamente heterogêneo, onde você tem estudantes com contextos muito diferenciados, significados, entendimentos, concepções, valores muito diferentes. E você quer, enquanto essa relação ser uma relação professor-aluno do ponto de vista eu falo, você ouve, né? A gente não tem nenhum tipo de uso adequado de tecnologia, muito menos de uma construção de um ambiente que venha ao encontro de uma expectativa de uma escola que constrói um aluno criativo, autônomo, independente, tudo isso que o mercado, o mundo do trabalho quer, né? Uma pessoa criativa, autônoma, independente, né? Que saiba resolver problemas. Você vê que são todas competências que são, se você considerar um modelo hoje de escola, um modelo onde o professor professa, são totalmente, não são coerentes, né? Porque você não cria criatividade, não cria autonomia, não cria independência, não sabe resolução do problema se você continuar no modelo de transmissão de informação. Então essa relação é uma relação muito mais de parceria, uma relação muito mais de vamos dizer assim, de ajuda entre professor e aluno, eu acho que é o que é importante ser construído. Professor, os alunos estão no meio da disciplina, então nesse momento o senhor teria algum recado para eles? Mais uma semana de curso, um pouco mais de uma semana. Eu acho que o grande objetivo da disciplina é desmistificar essa tecnologia. Eu acho que cada um dos nossos cursistas tem que entender, e professores, né, que estão em exercício, tem que entender que a tecnologia, que eles não precisam dominar a tecnologia para usá-la em sala de aula, né? Quem domina a tecnologia são os nossos alunos. É preciso criar situações de uso dessa tecnologia por parte dos nossos alunos que favoreçam o aprendizado, né? Então, existem muitas situações interessantes que podem de uso da tecnologia que não dependem do professor usar a tecnologia, né? Então é muito mais centrada no aluno, dele poder usar a tecnologia, do que na verdade a gente ter essa preocupação com a tecnologia, primeiro que ela é sofisticada, que ela não está ao alcance dos nossos alunos. Não, muito pelo contrário, ela está ao alcance dos nossos alunos, ela é de domínio desses alunos e, portanto, são eles que vão ter que trabalhar. E nós somos detentores do conhecimento, do conteúdo. Então, nós, professores, conhecemos o conteúdo. Somos capazes de auxiliar os nossos alunos nos seus projetos. Portanto, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela é um ingrediente que ajuda ao desenvolvimento das atividades dos alunos. Mas é a atividade dos alunos. Não adianta nós acharmos, professores, que colocar um PowerPoint. Esse é o uso mais típico do professor, é colocar um PowerPoint, no lugar de escrever na lousa, ele usa um PowerPoint. Quer dizer, qual é a diferença? Nenhuma, não mudou absolutamente nada. Esse é o pior uso da tecnologia na educação. Usar PowerPoint é simplesmente transferir de um instrumento, de uma lousa, de um quadro negro, né, um giz, para um ambiente digital. Mas do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista de mudança, não há absolutamente nada de diferente. Eu continuo sendo professor que professo, professor que falo, que transmito a informação, e meu aluno continua sendo o que recebe e que, sei lá, faz alguma coisa com aquilo, não sei. O mais importante é fazer o contrário. Aliás, o uso mais indicado de PowerPoint na escola é fazer exatamente o contrário. Fazer com que os alunos elaborem as apresentações de PowerPoint e que os alunos apresentem. É exatamente inverter essa lógica.
Porque o aluno, quando constrói algo, mesmo que seja um mero PowerPoint, ele tem que pensar o que ele vai colocar lá. E quando ele apresenta isso, ele está também exposto a uma situação ativa né? Claro que isso não é não tem um segredo nisso, mas é exatamente para ilustrar como é que você pode, de uma forma bem simples, inverter o processo. Quer dizer, no lugar do professor preparar um PowerPoint e ficar falando, eu posso fazer o contrário. Eu posso pedir que o meu aluno prepare, o grupo de alunos prepare um PowerPoint. E a gente viu vários projetos nas escolas onde o aluno, além de fazer o projeto, ele fazia um PowerPoint para explicar o projeto. Então imagine que seja um projeto, sei lá, de construir um carrinho usando Lego, sei lá, não precisa ser tanta coisa sofisticada, mas montando uma estrutura que tem algum conceito de física, por exemplo. E tem que ter lá um componente que ele monta, quer dizer, um produto. Mas como é que ele fez aquilo? Então ele pode usar um PowerPoint, preparar um PowerPoint para explicar como que aluno, fez aquilo. Quer dizer, você inverte a lógica. O que a gente chama aí de uma pedagogia invertida, né, de partir da ação, né, parte da ação para você chegar depois a uma sistematização. Isso é muito bom, né, porque às vezes o aluno faz alguma coisa e não entende por que o tio fez aquilo. Então aí que entra o professor, entra a questão da sistematização do conhecimento, e aí pode até entrar no final um produto de um PowerPoint, que é a explicação de tudo que ele fez para chegar naquele produto. Então, professor, muito obrigado. E lembrando ao cursista que quinta-feira, dia 11, teremos a entrevista de encerramento da disciplina 30, Gestão da Informação. E com uma novidade, né, professor? Teremos o senhor e mais 2 convidados. Nós teremos a professora Maria Elizabeth Almeida, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é autora de um dos textos que está no caderno da D30, e o professor José Armando Valente, da Unicamp, do Instituto de Artes, que eles estarão conosco para debater um pouco o tema, né, e eu acho que vai ser um momento bastante especial para a gente concluir a disciplina D30. Então, se você já tiver alguma pergunta para o professor Klaus e para os convidados, pode enviar para o e-mail dauner@nead.unesp.br. Então, até quinta-feira, dia 11, lá no estúdio da Universo TV.